Vamos lá, tá? Então, olha só, gente, dando continuidade aí, né, a falar de Oriente Médio, conflitos, tá? Então, nós vamos dar sequência ao conteúdo. Já fizemos a nossa chamada, todo mundo já falou um pouquinho, né? Para a gente poder ver quem está aí, matar um pouco da saudade também. Hoje tem uma visita, uma presença, vou por visita, não, presença ilustre aqui na nossa aula, né? O nome dele, Felipe Dantas, estava desaparecido, mas eu achei ele. Coloquei o rosto dele na internet, perguntando onde ele estava, ele apareceu. Então agora falta a gente achar o Davi agora, mas o Felipe nós já achamos. O Davi tá Né? na fazenda também. O Davi tá na fazenda. Vamos capturar esse cara e trazer para a aula aqui. Tá? Então, esse capítulo 14 ele vai falar da Primavera Árabe. Que muita gente acha que a Primavera Árabe... Quer ver? Eu vou perguntar. Pedro, meu grande amigo. Oi, Brito. O que você acha que é a Primavera Árabe? Quando lá na... É um tempo climático, né, Brito? Um tempo climático, tá vendo? Uma estação, no caso, né? Viu? Uma estação, né? É isso mesmo. Tá. Uma estação. Então tá certo. Vamos lá. Muita gente confunde e acha que a Primavera Árabe é isso mesmo que o Pedro falou. Uma estação lá no Oriente Médio, tá? Mas, na verdade, não tem a ver com uma estação do ano, certo? Tem a ver com um período de conflito, de rebeliões, de revoluções contra governos ditatoriais, né, que existiam, tá? E alguns ainda existem ali dentro do Oriente Médio. Contra líderes que estão há muito tempo no poder no Oriente Médio, tá? Pessoas que estão há mais de 10 anos no poder. Tinha líderes ali que estavam há quase 50 anos no poder. Então, a Primavera Árabe, que recebe esse nome, porque é o período das revoluções, né, dos países muçulmanos contra seus líderes ditatoriais, autoritários, contra o regime que eles impuseram nessas nações. Então, por isso que recebe o nome de Primavera Árabe. Pega os países muçulmanos do Oriente Médio, né, e também do norte da África. Por que norte da África, Pedro? Pedro? Me diz, o Dudu precisa responder essa. Dudu, por que norte da África, Dudu? Mano, que cara vacilão, velho. Impressionante, mano. Por que, Dudu, norte da África? Facinho essa, hein? Porque no norte da África não dava pra ser no sul. A maioria da população é o que no norte da África, Dudu? Hein, Dudu? A maioria da população é o que no norte da África? Árabe muçulmana. Então, Muito bem. Um ponto para o Dudu por ter respondido. Muito bem. Obrigado. Tá? Viu, Dudu? A participação. O cara te chamou e você ganhou um ponto. Agradece ele depois. Obrigado, então, Pedrinho. o norte da África, a maioria da população é árabe, muçulmana. Então, caminhou na mesma direção que o Oriente Médio contra os governos ditatoriais ou autoritários. Não é isso? Beleza? Bom, vamos lá. Dando sequência, então. Então, essa Primavera Árabe, nós também chamamos de levantes ou revoluções dentro do mundo árabe, ali do Oriente Médio e o norte da África. Então, todos os países do norte da África que têm origem muçulmanas, porque um dia o Império Muçulmano chegou naquela região, eles também se rebelaram, também foram para enfrentamento, para o conflito ou para o confronto, como queiram. Tá? Manifestações de ruas, né? Pedindo ali a saída desses líderes, que é um período também muito parecido com o que ocorre a partir de junho de 2013 aqui no Brasil. Né? Que aquele levante, os protestos aqui no Brasil, que também ficaram apelidados de Primavera Árabe, aqueles levantes aqui no Brasil. Tá? De alguma forma, eles têm alguma semelhança. Quando a população vai para a rua pedir ali o fim de um governo, né? Ou o fim de um regime que estava há muito tempo no poder, pedindo a alternância desse poder. Tá bom? Bom, então aqui a gente define o que é essa primavera. Né? Como o Pedro falou,
era uma estação do ano no Oriente Médio, na verdade não, né? Mas era primavera naquele período do ano, mas não se refere à estação do ano, e sim ao movimento de revolução que ocorre, as transformações históricas, né, no rumo político dessa área, dessa região. Tá? Então, esse mapinha ali mostra onde ocorreram essas revoluções, essas revoltas. O mapinha da direita mostra ali o percentual da população árabe dentro de cada país. Tá? Então, vocês vão percebendo ali, ó, Irã, 99%, né, muçulmano, Turquia, 98%, Iraque, 99%, Arábia Saudita, 97%, Iêmen, 99%, Somália, 99%. Aí vai lá para o norte, ó, Egito, Líbia, né, Argélia, todos eles ali com uma população acima de 90%, quase 100% ali, composta por muçulmanos. Tá? Beleza? Então, essa primavera árabe ali é uma onda de protestos e revoluções que ocorre no Oriente Médio e também no norte africano, né, onde as pessoas reivindicam ali mais democracia, mais direitos, melhores condições sociais de vida, como empregos, salário adequado, né, acesso à informação, à educação, a uma alimentação saudável. Tá? Então é isso que movimenta esse período que fica conhecido como Primavera Árabe aí dentro desses países, certo? E o objetivo principal, derrubar ali os governos ditatoriais, autoritários, que estavam no poder há muito tempo. A gente vai ver na sequência há quanto tempo cada país tinha ali um determinado ditador no poder. Então o objetivo deles é derrubar esses governos ditatoriais, tirar do poder esses representantes mais autoritários. Tá? Bom, aí embaixo nós temos uma reguinha que mostra o período cronológico de cada cidadão no poder de determinado país. Né? Mas antes eu vou falar um pouquinho ali. Ó, tudo começa em dezembro de 2010 na Tunísia. Então a Tunísia Conrado, em que continente fica a Tunísia? Hein, Conrado? Calma. Voltei. Eu tava no banheiro ali mijando. Calma aí. Fala. Oh, que isso? Cara, mijando. Estava ao banheiro fazendo o número 1. Fale desse jeito. Vamos lá, Conradinho. Eu vim correndo, pô. Em que continente fica a Tunísia? Facinho, hein? Acabei de mostrar. Vai. 3 segundos. 1, Se demora 2, é porque pesquisou no Google. 3. Brito, eu vou usar, ó, Brito. Eu Ah. não sei. Eu acho que eu vou ter que usar de todo o meu conhecimento e intelecto que eu tenho, né? E ele tá pesquisando enquanto fala aí. Várias pessoas já usaram. Para de eu me vou usar enrolar, da fala minha logo. plataforma de ensino. Responde logo. Tá pesquisando. Pedro, fala você. Aí, Brits, eu acho Na África, né, eu perdi Brito? um pouco por causa que ele fez uma revolução, aí quando é Muito aprender, bom. ninguém faz nada. Que fica na Europa, hein? Muito bem. Então, vamos lá. Caralho, mó engraçado. Tunísia, continente africano. Tá? Beleza? Então, tudo começa ali. Tá? Ganhei um ponto, né, Brits? Justo. Ganhou, Pedro. Você foi o primeiro a responder. Tudo começa ali, essa onda de protestos, tá? Depois que o cidadão, a gente vai ver daqui a pouco, ele pratica uma coisinha que se chama autoimulação. Aí você fala, nossa, o que é isso? Ele ateou o fogo, né, no seu próprio corpo, tá? E isso é um movimento de protesto, né, ao regime ditatorial do poder. Ele era um vendedor de frutas, o Muhammad, a gente vai ver daqui a pouquinho quem é ele, e o governo foi lá e confiscou os produtos que ele estava vendendo. E aí a única forma que ele teve de protestar foi ateando fogo no seu corpo. Depois de uns dias ele acaba morrendo.
E depois da morte dele, a população começou a tomar as ruas para pedir ali o fim desse regime, o fim da saída do poder ali de Ben Ali, que era o presidente que estava no poder da Tunísia há 23 anos. Tá? Como mostra ali aquela reguinha, ele está mais escurinho na imagem, cinza, né? Porque ele já saiu do poder. Tá? Então, os que saíram do poder estão em cinza e os que ainda continuam, né, estão com a coloração. Tá? Bom, ele foi deposto na sequência, né? Ele chegou a convocar eleições diretas para escolher ali um novo líder. Ele tentou concorrer, mas ele acabou perdendo e ele saiu do poder. Tá? E ele estava no poder do país há 23 anos. Isso é o mais incrível, né? Então, por aí você entende que existe, nesse mundo árabe, um autoritarismo muito forte. Tá? Bom, aí nós temos lá, no total, entre países que passaram e que ainda estão passando por suas revoluções, nós vamos ter, né, semelhante ao que ocorreu na Tunísia, a Líbia, o Egito, a Argélia, Iêmen, o Marrocos, o Bahrein, a Síria, a Jordânia e Omã. Síria a gente falou um pouquinho, né, quando a gente falou de Oriente Médio, porque a Síria ela tem uma interferência externa que ocorre ali dentro do seu território. Os Estados Unidos, por exemplo, financiou um grupo para poder derrubar, tirar do poder esse cara que está ali aparecendo, que é o Bashar Assad, que nessa régua é o que está há menos tempo no poder da Síria. 11 anos, né? E aí muita gente fala assim, mas 11 anos, muito tempo, né? Ou em relação aos outros, pouco tempo. A diferença é que o pai dele estava antes. Tá? Então foi passado de pai para filho. Então se você somar o pai e ele, já dá muito tempo no poder. Tá? Aí na sequência tem lá o rei Abdullah na Jordânia, que está próximo ali a Israel, né? 12 anos no poder. O rei Hamad do Bahrein, que está há 12 anos. Né? Aí tem Hosni Mubarak, 30 anos no poder do Egito, também foi deposto, saiu do poder. Aí tem no Iêmen, Abdullah Saleh, que está há 33 anos. E o último ali, que aparece para vocês, Muammar Gaddafi, que estava há quase 50 anos no poder da Líbia, né? 42 anos no poder, foi deposto e assassinado pelos grupos ali de revolucionários. Tiraram ele e assassinaram ele. Então ele foi morto. Esse aí, além de deposto, foi assassinado. Não existe mais, mas ficou mais de 4 décadas no poder da Líbia. Né? E você fala assim, mas existe algum problema do cara ficar tanto tempo assim na frente de uma nação? Olha, não existe, né, um problema assim para a gente falar assim, é proibido. Né? A gente tem uma visão de democracia e de alternância de poder. Esses caras já não têm, porque eles não seguem ali uma democracia, eles seguem uma teocracia, né? Bendita, porque acaba que a religião vira ali a constituição dos países. Né? Se a gente seguir ao pé da letra, existe uma teocracia só, que é o Irã. E quando tudo está dando errado, eles chamam lá os ayatolás e eles que decidem. Mas todos os outros caminham para ser sempre uma teocracia, porque eles colocam como constituição base o Alcorão, né? A religião muçulmana como a base ali deles. E isso é prejudicial. Né? Então, na nossa visão mais democrática, a alternância de poder é necessária. Né? Na visão desses cidadãos aí, não existe alternância de poder. E as revoluções são em busca disso, de uma alternância maior. Por isso que a galera vai para a rua, vai brigar, quer votar, né? Quer escolher o cara tem que ficar um período ali, não deu certo, troca. É assim que eles querem um sistema presidencial mais próximo, né, do Ocidente, tá? E cada vez mais distante do autoritarismo, da perpetuação do poder, né, de ficar ali para sempre como o grande chefe numa única visão, sem evolução, sem mudança. Tá? Então é isso que eles buscam. E é isso que um país que não tem uma alternância de poder acaba desempenhando, né? Um autoritarismo,
a falta da liberdade de expressão, então você não pode opinar nesses países, senão você acaba sofrendo com as consequências, né? Sanções, punições, morte. Então, tem pena de morte, tem tudo ali, porque seguem as escrituras mais antigas possíveis, né? Para a gente poder imaginar. Segue um livro sagrado que foi escrito há muito tempo, como eu já tenho falado isso para vocês quando a gente entrou, desde quando a gente entrou nesse conteúdo do Oriente Médio, né? Então aí você tem vários países que seguem essas escrituras sem ter ali uma alternância. Então o cara fica 30 anos no poder, né? O cara fica 4 décadas no poder, a mesma pessoa, sem trocar e sem pensar ali em troca, né? Algo que a gente não imagina, né? Tendo aqui dentro do Brasil. Bom, aqui tenho apanhado rápido, né, desses principais líderes e o que cada um ali sofreu, né? Então, olha lá, Tunísia, primeiro país a realizar ali os protestos em dezembro de 2010, né? O jovem universitário proibido de vender ali seus legumes na rua, então ele foi lá, como eu contei para vocês, ia ter um fogo no próprio corpo, e aí desencadeou ali a onda de protestos. E como que isso foi chegando nos outros países? Através de uma ferramenta que a gente está usando hoje. É importante que a gente fale isso, tá? Porque a gente está tendo uma aula prática de como foi disseminada a informação para que ocorresse a Primavera Árabe. Assim como foi disseminada também as informações para que ocorressem as manifestações aqui no Brasil a partir de 2013, né? As pessoas se organizavam de qual forma? Como que elas articulavam ali os encontros? Que ferramenta que elas usavam? Vamos lá. Quem me responde essa pergunta? A internet. Internet. Utilizando principalmente, Felipão, o celular, que é essa ferramenta que a gente está usando hoje. Então, esses países aí, né, eles se comunicavam utilizando o aparelho celular e utilizando a internet. Então, uma revolução, esse período da Primavera Árabe, fica conhecido como Revolução 2.0 também, né? Porque eles utilizam ali uma tecnologia, que é o celular, e a principal ferramenta da globalização para poder se comunicar, né? Para poder mostrar para o mundo o que eles estão fazendo. Tá? Então, o estopim é lá na Tunísia, e aí as manifestações são gravadas, elas são jogadas nas redes sociais. E aí você vai vendo Egito, o povo egípcio assistindo aquela manifestação e falou, opa, temos que fazer isso aqui também. O povo líbio fazendo a mesma coisa, né? O povo sírio fazendo a mesma coisa, do Iêmen, do Bahrein, e aí vira um incendeio de revoluções no Oriente Médio devido à utilização dessa ferramenta, que é ali a tecnologia. Então, os celulares e a internet é que vão promover ali, né, a disseminação dessas informações e logo, tá, essa revolução toma conta do mundo muçulmano. Beleza? Assim como foi aqui as revoluções no Brasil. As ondas de protesto a partir de 2013 ali, nós temos a organização a partir dos celulares. As pessoas se organizavam, vamos nos encontrar em tal lugar, sei lá, vamos por aqui, lá no Parque das Nações, na Afonso Pena, de lá a gente faz uma passeata, uma caminhada, né, protestando, com gritos ali de ordem, né, pedindo o fim da corrupção, pedindo a saída de tal governo, assim que elas se organizaram a partir de 2013, né? Utilizando essa ferramenta também aqui no Brasil. Então, hoje, ela é a principal ferramenta dos protestos e das reivindicações no mundo todo. Vocês podem observar, os grandes líderes mundiais, eles estão nas redes sociais. Eles utilizam as redes. O próprio presidente brasileiro, o atual, ele tributa ali a sua vitória na última eleição à internet, né? Ao fato de ele estar ligado aos seus eleitores pela ferramenta, pela internet. Então, ela é o principal meio hoje de disseminação de informações. E aí entra a questão, né, da informação verdadeira, da informação falsa, né, que nós aprendemos a chamar essa falsa de fake news, né, como tem sido mais popularmente chamada aqui no Brasil. Tá certo?
Bom, na sequência, então, nós temos lá o Egito, né? Os protestos inspirados na Tunísia, derrubam em 11 de fevereiro lá o governo do Hosni Mubarak, que estava há 30 anos no poder, era um governo mais próximo dos Estados Unidos, né? Ele está sendo julgado ainda por outros crimes, repressão das manifestações, repressão violenta dessas manifestações, tá? Na Líbia, tem a insurgência lá na Líbia, revolução significa, contra o governo do Muammar Gaddafi, que estava desde 69 no poder ali, né, do país, tá? E aí vem a revolução em 3 de fevereiro, participação lá da Organização do Tratado Atlântico Norte na Líbia, a OTAN participou ali dos atos, né? E o país ele está numa situação de guerra civil desde a saída do Hosni Mubarak, porque tem várias forças que querem assumir ali o poder, tá? da Líbia. Aí nós temos no Bahrein, que é um pequenino país, né? Nossa, país pequeno, mas muito rico. Né? O controle ali é das reservas de petróleo. Por parte principalmente do rei, né? Então o rei controla. E o Bahrein, como a gente sabe que o Bahrein é rico? Porque tem uma prova da Fórmula 1, né, uma etapa num circuito lá no Bahrein. O Bahrein tem conseguiu levar um circuito, uma etapa da Fórmula 1 para lá, que é um dos esportes mais caros do planeta, né? Certo? E o país é comandado ali por ele, ó, Hamad Ben Isa Al Khalifa. Tá? Ele é o cara que governa, então, e a galera tenta tirar ele ali do poder desde a Primavera Árabe, né? Ele ainda se mantém. Tá? Aí vem o Iêmen, que tem lá o Ali Abdullah, né? Que está no cargo há 30 anos como presidente-chefe de Estado. Né? Então, os protestos também tendem ali a buscar a derrubada dele do poder. Né? Aí tem um dos agravantes ali dos protestos é que dentro do país já tem uma célula de um grupo terrorista lá dentro, né, que é a Al-Qaeda, que é um dos grupos que foram criados por aquele cidadão, né, que já faleceu, foi assassinado pelas tropas americanas, o Osama Bin Laden. Tá? E por que tem uma célula da Al-Qaeda aí dentro? Lembra que o Osama ele era saudita, né? Filho ali de poceiros de petróleo, então ele tinha posse, tinha dinheiro, e mesmo assim ele foi fazer revolução, então ele era saudita, o Iêmen está muito próximo da Arábia Saudita, e como esse conflito ele é disseminado pela internet, então as ondas de protesto aí são mais fortes. Tá? A Síria, que eu já contei para vocês, dentro da Síria tem 3 forças ali que buscam o poder, é isso? Nós temos o Bashar Assad, que é esse cidadão que aparece na fotinha para vocês, que tenta se manter no poder e tem o apoio da Rússia e da China, mas principalmente da Rússia. Aí você tem os Estados Unidos, que apoiou um grupo guerrilheiro, que depois se voltou também contra os Estados Unidos e contra o governo do Bashar Assad, que é o Estado Islâmico, que eu estou falando. E aí você teve os Estados Unidos formando uma tropa de coalizão com a França e com a Inglaterra para poder combater o Bashar Assad e combater também o ISIS, os Estados Islâmicos. Aí a Síria entrou numa guerra civil e é por isso que sírios estão migrando para o Brasil aqui, por exemplo, para outras regiões do mundo, mas a gente teve uma grande entrada de sírios aqui dentro do Brasil nos últimos anos, porque eles estão fugindo, né? Os civis estão fugindo do conflito que ocorre lá no país deles, né? Entre essas 3 forças que querem o poder. O Estado Islâmico quer o poder da Síria porque ele quer construir ali dentro o seu país, tá? Quer fazer o país Estado Islâmico ali dentro da Síria. Os Estados Unidos quer controlar a Síria porque está muito próximo de Israel e também porque existe ali reservas, né, de petróleo, saídas também para o mar, então a proximidade com outras áreas, com a Europa, então é um ponto estratégico, uma expansão territorial, né? Por isso necessidade também de anexar a Síria, tá? Então esse é um breve apanhado das principais regiões
onde os atos foram mais fortes, né? Onde houve ali deposições e as tentativas de deposições mais fortes aí nesse movimento conhecido como Primavera Árabe, tá? Amanhã nós vamos continuar daqui, já vamos entrar nos países falando de cada um deles, até dos países árabes até dos países do norte da África. Nós vamos aprofundar mais nesses atos, né, de revolução, tá? A gente para aqui nessa imagem e amanhã eu falo mais. Eu vou encerrar aqui. Malhação é difícil. Amanhã a gente se fala.